Eu dedico grande parte do meu tempo hoje em dia a montar processos e a montar máquinas para que não dependam de mim na sua totalidade. E posso saber, nós fizemos agora 2 anos de negócio o mês passado e eu nos próximos 2, 3 meses estou fully 100% out das operações do negócio. E isso só acontece porque existe processos de recrutamento, formação de liderança, claro, estão sempre a ser melhorados, mas cada um dentro desses, só do recrutamento, é um mundo só para encontrar a pessoa certa, só para não trazeres um corpo e trazeres uma cabeça. Eu falo com muitos empresários, muitos não é verdade, mas com alguns, eu não falo com muitas pessoas, mas falo com alguns empresários que me dizem, esta pessoa, e eu só pergunto, ok, o que é que foi o teu processo de formação? Que KPIs é que lhe deste? Como é que lhe fizeste gestão de expectativas? Como é que deste a liderança? E é tipo, não fiz nada disso. Estou feliz. Ok, o que é que tu fizeste hoje que fez com que chegasse ao final do dia com esse fulfillment? Então o que eu fiz foi analisar os meus dias e perceber quais eram os dias que eu estava mais feliz e o que é que eu estava a fazer nesses dias. E rapidamente percebi que os dias de mais infelicidade que eu tinha estava a ser tipo ao sábado ou ao domingo, quando doía uma cabeça de ver televisão. Eu simplesmente achava que estava só a desperdiçar a minha vida. E depois comecei a fazer a análise disso e disse assim, ok, vou mudar de casa. E quero uma casa sem móveis, sem distrações, porque isso não faz parte da lista das coisas que me deixa feliz. Então comecei a adaptar a minha vida para maximizar, que é super racional, aliás, eu acho que sou uma pessoa bastante racional, maximizar as ações exatas que produzem o máximo de felicidade para mim. E viver um lifestyle para isso. Eu tenho uma expressão que gosto muito que é tens que cavar muito até chegar ao petróleo. E eu acho que o negócio, e podes me interromper quando quiseres, não quiseres falar deste lado da conversa, que é, há 2 momentos no negócio. Tens um momento, não tenho outra caneta, mas tens um momento em que tens a profundidade e tens que dar o pivot. E muitos empresários saltam de veículo para veículo sem nunca pôr a profundidade necessária. Mas o core do negócio acaba por ser sempre o mesmo em todos eles. A questão é que nós nunca pomos a profundidade suficiente para conseguir perceber quais é que são as dores que têm que ser corrigidas. Olá, eu sou Daniel Gomes, bem-vindo a mais um episódio do podcast Rumo ao Success by One. O podcast tem como objetivo transformar a visão daquilo que é o caminho para o sucesso. Hoje tenho comigo o Públio Silva, bem-vindo. O Públio é cofundador e CEO da Scale Labs, uma empresa portuguesa de consultoria especializada no crescimento B2B. Com uma abordagem prática orientada para resultados, o Públio lidera uma equipa que ajuda empresas a estruturar os seus departamentos comerciais e a implementar sistemas de aquisição de clientes. Sob a sua liderança, a Scale Labs tornou-se uma referência no mercado português, auxiliando mais de 150 empresas a escalar o seu negócio de forma sustentável. Públio, correto? Esta introdução? Boa, gosto. A Easy não falha com as introduções. Então, primeiro de tudo, deixa-me fazer a primeira pergunta, que é a pergunta clichê do podcast. Como é que surge o empreendedorismo na tua vida pela primeira vez? Temos que fazer e para a história não ser não interessante, eu tentei trabalhar para alguém e gostava de conseguir, mas nunca fui tão infeliz na minha vida como naquele momento, porque eu terminei a faculdade, teria um curso em Espanha que custou 100 mil euros à minha família, e depois do curso tentei trabalhar para alguém, mas sabe que eles perguntaram a uma certa altura se eu estava doente, porque eu ia para a casa de banho tipo 5 vezes por dia. Eu ia só lá passar tempo. Frustrado. Só passar tempo, lembro perfeitamente de tipo, deitar-me no chão, sentar-me, pensar, já só faltam X horas para ir embora. E parecia que o relógio não andava. E pronto, então, a meio do dia mandei um e-mail à minha mãe, agradecer-lhe, disse que me ia despedir. E pronto, e nesse dia imprimi a minha carta de resignation letter, estava a trabalhar em Londres, e no mesmo dia entreguei ao meu chefe e despedi. Quanto tempo conseguiste aguentar, entre aspas, nesse cenário? 4 meses, se calhar. Não tenho certeza. Sentes que, de alguma forma, isto também foi importante, teres passado por isso? Foi, porque eu só via a alternativa que era empreender, tipo, não havia outra. No meu caso não era tipo, isso vai ser muito sexy, é tipo, ok, eu não consigo trabalhar para ninguém. Não é o primeiro caso, aqui cada pessoal que chega aqui ao podcast e está tudo bem, dizer não, eu não conseguia ser liderado, não era para mim. E a culpa era minha, a culpa não era dos outros. Eu lembro perfeitamente eu era muito, muito lento no que eu fazia, porque eu odiava estar lá. Eu era às 4h50, já estava com as sapatilhas metidas e pronto para bater às 5 da tarde e para mandar. Pronto, então foi isso. E disse, olha, pior que isto não pode ficar. Então o que é o pior que pode acontecer? E despedi-me. Depois comecei os meus primeiros negócios, fui viver numa casa com o pai 5 pessoas porque não tinha dinheiro. Então aluguei um quarto. Atenção, mas não tem problema absolutamente nenhum, alugar um quarto é muito top. Claro. E pronto, e foi-se fazendo. Então, a tua primeira experiência no empreendedorismo não foi com a Scale Labs, então? Não. Correu bem?
As primeiras experiências no empreendedorismo? Sabes que essa pergunta é muito mentirosa, porque o correr bem e o correr mal. Se tu pensares que o ponto A onde tu estás, que é não sabes fazer nada, e o ponto B é sucesso, e o sucesso podes meter ali muitos números, mas vamos dizer que é 1 milhão de euros, só para simplificar, que não é, mas dizer que é 1 milhão de euros. Entre isto e isto está muito know-how. Então não seria expectável que no primeiro negócio tu consigas ir de não saber fazer uma coisa para fazeres uma coisa e consigas atingir algo que apenas 1 ou 2% das empresas conseguem atingir com essa simplicidade. Por isso os meus primeiros negócios foram brilhantes, falhanços. Deram muita aprendizagem de o que é que resulta, o que é que não resulta, mas sobretudo o que é que não resulta. Por isso os primeiros negócios estive a fazer negócios de Airbnb, sacos de lixo, colchões ortopédicos para cães, uma agência, depois tive uma startup de saúde mental, que por acaso depois vendi antes da Ivory, antes da Scale Labs, a empresa chama-se Ivory Therapy, e pronto, e fomos escalando, por isso foi incrível para perceber o que é que não funcionava. Ok. Adorei a expressão brilhantes falhantes. Acho que vou adotar essa expressão. Sabes que a minha pergunta, e nós falámos ainda em off, tem um bocadinho a ver com aquilo que lá está, porque é o contexto que vivemos hoje em dia no empreendedorismo, no que se vive nas redes sociais, que toda a gente acha que é perfeito, que é fácil, que vai-se fazer um curso e sou empreendedor, e a verdade é aquilo. Muita gente passa aqui no podcast, tem essa experiência, não teve sucesso no primeiro negócio, no segundo negócio, no terceiro negócio, mas efetivamente aprendemos com todos eles e também acima de tudo estás a construir, tens ali uma coisa em comum, que é o mindset está lá, portanto se calhar não estás no produto certo ou na área de negócio certo. A Scale Labs em específico é uma área de negócio, vamos dizer, um bocadinho diferente da maior parte das empresas. Obviamente cada um tem um nicho de negócio, mas se calhar não é aquilo que eu diria que alguém jovem como tu e o teu sócio iriam escolher como criar uma empresa na área de... Porquê? Crenças, provavelmente. Porquê é que vocês foram para esta área de negócio? Era isso que eu queria também perceber. Eu acho super interessante isso. Ok. Então, se calhar o nosso propósito é atingir um B de faturação. O ChatGPT diz que vai demorar 13 anos e estou convicto que eu vou conseguir provar errado. Então... Só há duas maneiras que chegou o negócio, na horizontal e na vertical. Mais clientes, aumentar o LTV. Em Portugal tens um TAM limitado, que só tens 1.4 ou 1.5 milhões de empresas. Então, se tu queres crescer para um B, tens muito poucos unicórnios que vendam para o mercado exclusivamente português. Então a Scale Labs nasce como uma empresa de consultorias com a visão de nos próximos anos começar a tornar-se numa holding e adquirir outras empresas. Por isso... acho que no jogo de empreendedorismo a aquisição de outras empresas é tipo o ultimate level. Depois dentro desse level tens levels e levels e levels até vou jogá-lo até morrer. E então foi tipo, ok, se vamos começar em M&As, qual é que era a melhor maneira de começar em Mergers and Acquisitions? É começar a ganhar know-how de como é que as empresas funcionam, como é que as empresas, o que é que faz uma empresa mexer, são vendas, então bora entrar, bora montar uma consultora com know-how que eu já tinha e o meu sócio já tínhamos de empresas que tínhamos feito a funcionar e escalar, e a partir daí é bastante simples. É escolher que dor é que vais resolver, para quem, como e quanto é que vais cobrar e depois aplicar volume entre ti e o prospect. Sim. É interessante que, na realidade, seria, também lá está, isto também são as minhas crenças muitas vezes, e estas conversas muitas vezes ajudam-nos a expandir a mente. Quando tu falaste em um BI, a minha mente já foi para a internacionalização. E tu levaste para um caminho diferente, válido, e acho efetivamente que até é um caminho melhor, se calhar, que a internacionalização. Mas porquê é que a internacionalização não está na vossa mente? Isso é um excelente problema, isso é uma boa pergunta. E não quer dizer que não esteja. A equação é input-output. Input é o que tu fazes, output é o que tu produzes. Para internacionalizar a empresa, vamos dizer que para internacionalizar uma empresa tu precisas de 1000 horas, 10.000 horas e X dinheiro, mas para simplificar são 10.000 horas. Tu internacionalizas a empresa quando achas que o input 10.000 vai produzir um output superior se a ideia for internacional. Porque se tu meteres essas 10.000 horas ainda no mercado nacional e puseres apenas mais profundidade no que tu já estás a fazer, vais produzir um output ainda mais alto. Então a internacionalização só faz sentido no momento que eu sentir que o output é mais rentável indo para o internacional, vences ponto de profundidade no que já está a ser feito. E eu tenho uma expressão que gosto muito que é tens que cavar muito até chegar ao petróleo. E eu acho que o negócio, e podes me interromper quando quiseres, não quiseres falar deste lado da conversa, que é
há dois momentos no negócio. Tens um momento, eu não tenho outra caneta, mas tens um momento em que tens a profundidade e tens que dar o pivot. E muitos empresários saltam de veículo para veículo sem nunca pôr a profundidade necessária. Mas o core do negócio acaba por ser sempre o mesmo em todos eles. A questão é que nós nunca pomos a profundidade suficiente para conseguir perceber quais é que são as dores que têm que ser corrigidas. Então, ao dia de hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que ainda há um input-output, um rácio muitíssimo superior em pôr profundidade no mercado nacional do que internacionalizar. Eu concordo plenamente e ainda bem que estás a trazer esse tema aqui, porque estávamos a falar ali em off da média de faturação que a Informa diz da minha área de negócio, que são 200 mil euros, que é muito baixo. Quando temos empresas que faturam 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões. E a verdade é que aquilo que muitas vezes nós vemos é um empresário na minha área de negócio começa a ter algum sucesso e em vez de aprofundar, em vez de tentar explorar, vai diversificar. Certo. Vai para a construção, para a intermediação de crédito, etc. Em vez de, ok, eu já sou especialista aqui, vou criar um nicho, vou aprofundar. Portanto, Olha, sobre esse tópico, e eu agora posso falar porque já tenho tudo. Eu tinha outras cotas noutras empresas, eu vendi as minhas cotas todas e eu só tenho a Scalabs. All in. A minha estratégia é all eggs in the same basket and watch the basket. Eu não acredito no multitasking, não acredito que a melhor maneira é ter 50 mil negócios. Eu preciso de um que me permita a escalabilidade para atingir o que eu quero atingir. Então eu sou muito de estar all in em tudo. Aliás, mesmo na minha vida pessoal, eu, por exemplo, vivo numa casa sem móveis, porque eu acho que é uma distração bastante grande. Fiz a minha sala toda, o meu escritório, e é isso, tipo, eu acordo de manhã e só tenho que pôr profundidade naquilo que estou a fazer. Eu não tenho uma carta de condução, eu não conduzo, raramente saio de casa. Porquê? Porque montei o negócio para poder estar em casa sem qualquer tipo de distração. Depois também tentei remover tudo que eu faço, eu vejo quanto é que vale o meu hourly, e tudo que seja abaixo dele, eu contrato alguém para fazer, ou tento que alguém faça por mim. Por isso, um negócio requer tanta atenção para ser bem feito, que eu é que não sou inteligente o suficiente para ter vários negócios ao mesmo tempo. Por isso, o que eu faço hoje em dia com a Scalabs, pode chamar-lhe ser obcecado, acho que é uma boa palavra, ser obcecado, mas eu não acredito que exista outra maneira, e mesmo que exista outra maneira, eu gosto desta maneira, porque eu passo o dia todo a pensar sobre os mesmos problemas, a trazer respostas. Eu não penso, por exemplo, o podcast hoje, eu não fazia a mínima ideia do que é que íamos cá fazer. Eu sei que tu mandaste umas coisas, eu encaminhei para a Isis e a Isis tratou absolutamente tudo. Eu só sei que tinha um podcast, porque para não quero ocupar mental space a pensar em coisas que realmente não fazem mexer a minha agulha, ou não são as coisas com input output fazem mexer mais a minha agulha. O 20-80, por isso o que funciona para os outros eu não sei. Para mim, eu não quero ter múltiplos negócios, quero ter um negócio com profundidade suficiente, e a Scalabs é um business model que permite por essa profundidade, sem eu porque tenho um TAM grande o suficiente para não ter que ter outros múltiplos negócios ao mesmo tempo a correrem. Isso que estás a dizer faz todo sentido, e a palavra obcecado, quando nós vamos ler biografias de empresários de sucesso, sem dúvida que se nós temos que resumir, em algum momento, certeza que vai ser obsessão pelo negócio. Mesmo quando falamos, por exemplo, do Elon Musk, agora gosto ou não da pessoa, a verdade é que ele criou várias empresas de sucesso, mas não criou as várias empresas em simultâneo. Ele criou a empresa focado, obcecado, e mesmo na própria liderança, até se calhar às vezes autoritária. É uma coisa que se pode aprender com a biografia dele. Ele vai buscar as melhores pessoas e depois coloca a obsessão total no produto, e depois é fácil ver o resultado que está nas empresas dele. Tu hoje partilhaste, eu vi nas tuas redes sociais um livro que eu adoro, que é One Thing, que a mim, eu tinha uma mentalidade quase o oposto de ti. Eu achava que eu fazia multitasking. Tu sabes que não é humano fazer multitasking? Agora sei isso. Okay. Agora sei isso. E já sabia, mas esse livro ajudou muito até a buscar técnicas muito concretas de poder aplicar isso no meu dia-a-dia e de não ter as tais distrações. As pessoas chocam-se quando eu digo que eu não tenho notificações no meu telefone, a não ser de chamadas. Eu sei que se houver alguma coisa urgente vão-me ligar, mas eu não tenho notificações nas redes sociais, eu não tenho notificações no WhatsApp, eu não tenho notificações no e-mail. Isso é um base level. Óbvio. Isso é um base level muito base, do género obrigado, tipo, não tens outra. Não dá para dizeres que queres que uma coisa funcione e estás o dia todo em 20-80.
A grande questão aqui é proteger o teu tempo. E eu sou obcecado em proteger o meu tempo. E eu acredito que quem mais protege o seu tempo e sabe metê-lo no sítio certo é quem mais vai crescer. E quando tu tentas fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, como estavas a dizer que fazias e agora tentas não fazer, mas sem ser isso, o que é que tu fazes para proteger mais o teu tempo? Ok, notificações. Neste momento, tudo o que eu estou a fazer, eu penso sobre aquilo que estavas a dizer há pouco, eu tenho que estar a fazer isto, que valor é que isto acrescenta ao meu tempo? Ok, e quão rigoroso é que tu és com isso de verdade? Porque quando é que tu és mesmo rigoroso contigo ou quando é que tu te metes a ti próprio? Por exemplo, eu todos os dias penso que vou morrer, todos os dias. E é das melhores coisas, porque faz-me pensar que vai existir daqui a 30 anos eu olhar para trás e vou dizer que eu dava tudo para estar onde estou hoje, a ter a minha idade para poder fazer o que quero fazer. Então faz com que eu tenha que seek the day ao máximo, eu tenha que proteger o meu tempo ao máximo. Eu em nenhum momento, quão rigoroso tu és com a proteção do teu tempo, eu acho que vai dizer muito sobre a pessoa que tu vais tornar nos próximos anos. Então, quantas ações que tu fazes é que realmente só tens que ser tu? Porque, por exemplo, eu atiro muito dinheiro aos problemas. Há problemas que dá para resolver só com dinheiro. De género, olha, a minha empregada queria-se ir, isto é um caso verídico, queria-se ir embora. Então eu ofereci-lhe o dobro do que ela estava a pedir para ela ficar, porque ocupar o espaço de ter que ir pensar encontrar outra pessoa. Então eu faço esse exercício, tipo, quanto é que tu realmente és obcecado por o que estás a fazer, ou é tal tipo, ou é só um bocadinho, de 0 a 10, sendo um 10 tipo um extremo máximo, onde é que tu te punhas? Não são 10, claramente. Atualmente é um processo ongoing, é um processo em construção, mas diria com 8,5 atualmente. Ok, acho isso muito interessante dizer um 8,5. Eu acho que estou para um 5. É sério? Yeah. Tenho tanta coisa. Estou a dizer que não tenho muita coisa para melhorar, mas hoje em dia eu posso dizer que todos os dias, no final do meu dia, eu faço essa reflexão se eu tenho ou não estar a fazer aquele processo. Mas depois... Mas atenção, deixa-me dizer aqui uma coisa muito clara. Tem a ver com... Há coisas que eu estou a fazer hoje que eu sei que daqui a um ano eu não vou estar a fazer. Boa. Mas que neste momento da minha vida são muito importantes que eu esteja a fazer. Ok. E que, lá está, tem a ver com o tempo as horas que eu coloco e o retorno que eu tenho. Neste momento, vou dar uma ideia, um processo muito simples, processo comercial da minha empresa, nós temos um iTicket. O processo neste momento, eu preferi delegar a operação totalmente e manter no processo comercial e na gestão, porque o processo comercial para mim, o tempo que eu preciso neste momento de encontrar a pessoa certa, de formar a pessoa certa, de fazer o onboarding para a pessoa manter o mesmo nível de resultados que nós temos, eu prefiro estar eu a fazê-lo neste momento. Porque eu também sinto que não tenho que andar muita coisa ali a melhorar. Então é porque é a tua incapacidade de recrutar, formar ou liderar uma pessoa que faz com que tenhas... Eu não diria que é incapacidade, porque eu neste momento nem sequer o estou a fazer. Nem sequer estou a colocar... Porquê? Porque foi uma decisão nossa, para já. Neste momento, porque eu quero ganhar escala. Okay. Nosso objetivo é acabar o ano com 50 agências. Estamos com 34. Ok? Provavelmente, aquilo que eu estou a dizer é que a 3 vezes vai estar diferente. Porque aquilo que é o ritmo que estamos a ganhar vai-me obrigar a acelerar. Mas eu também... Isto também vem de outras crenças, de eu delegar e de provavelmente não ter corrido bem outras vezes e eu estar a protelar este delegar. Top! Chegaste não tenho dúvidas disso. Okay. Mas, por exemplo, há outras áreas que para mim são key na empresa e que são chave e que noutra altura da minha vida eu não tinha delegado, se calhar tinha delegado mais rapidamente a parte comercial, porque para mim era fácil fazer uma coisa. Eu baixava o ticket e eu tinha vendas na mesma. Só que eu quero selecionar as pessoas que vão trabalhar comigo. E o ticket é uma forma de eu selecionar essas pessoas, atualmente. Eu adorava, e depois, isto era outro podcast inteiro, debater o que é o teu processo de recrutamento, formação e liderança, porque se tu acreditares, o que eu acredito é que uma empresa cresce mediante o número de cabeças e não mediante o número de corpos, e é muito fácil meter corpos para dentro de uma empresa e meter-lhe gordura e teres pouco músculo, ou então o mítico, o que é o barrel, o que é a ammunition, que é as pessoas que tu atiras, que conseguem identificar o problema e as pessoas que vão e conseguem resolver o problema. Eu dedico grande parte do meu tempo hoje em dia a montar processos e a montar máquinas para que não dependam de mim na sua totalidade. E por exemplo, nós fizemos agora 2 anos de negócio o mês passado e eu nos próximos 2-3 meses estou fully 100% out das operações do negócio. E isso só acontece porque existe processos de recrutamento, formação, liderança, claro, estão sempre a ser melhorados, mas cada um dentro desses, só do recrutamento,
é um mundo só para encontrar a pessoa certa, só para não trazeres um corpo e trazeres uma cabeça. Eu falo com muitos empresários, muitos não é verdade, mas com alguns, eu não falo com muitas pessoas, mas falo com alguns empresários que me dizem, esta pessoa, e eu só pergunto, ok, o que é que foi o teu processo de formação? Que KPIs é que lhe deste? Como é que lhe fizeste gestão de expectativas? Como é que deste a liderança? E é tipo, não fiz nada disso. Contratei e assumi que a pessoa ia saber fazer. Tu tens o tipo de cabeça que tu precisas para saber, para essa pessoa ter a capacidade de simplesmente dizer, está aqui o problema, resolve, e essa pessoa de forma autónoma conseguir, é muito, muito grande. E tu não podes estar a tentar contratar um Ronaldo e pagar-lhe um salário da terceira distrital. Então, estava aqui só a pensar, depois tenho muita curiosidade em saber como é que vocês fazem o recrutamento, a formação e a liderança, até porque o vosso negócio, como o meu, funciona em escala, em que tu precisas de capital humano para fazer as coisas desenvolverem. O capital humano é o melhor e o pior dentro de qualquer organização. E um capital humano que não sabe qual é que é a direção, nem o rumo que tem que levar, é uma ticking bomb para explodir qualquer negócio. Sim, sem dúvida. Estavas a falar e vou partilhar aqui uma coisa que depois, se não quiseres que eu partilhe, nós mandamos cortar. Não vais cortar nada. Que é da nossa primeira conversa, não sei se te recordas, estava eu, tu e o João no Meet e eu tenho que dizer que tu captaste a minha atenção quando tu disseste, o João apresentou 2 problemas, não é? E um deles associado ao recrutamento, neste caso de agências e não do Master, como estávamos a falar agora, e tu dizes, eu não quero ir por aí porque eu não te vou conseguir resolver esse problema. Tu sabes que a maior parte dos empresários não faria isso, não diria isso, não é? Achas? Acho que muita gente tenta ir a tudo. Mas não. Isso é o problema. Não, e se voltamos à base da base, só dá para ser excelente em muito poucas coisas. O volume que tu necessitas para a excelência é muito, 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 muito alto. Sobretudo, e quando tu trabalhas no mercado português, em que o tamanho é tão pequeno, tu és conhecido pelo que tu fazes e pelo que tu produzes. Eu já conheço as dores, imobiliários, nós trabalhamos com imobiliário, estamos cada vez mais no imobiliário, e eu sei quais é que são as dores que dá para resolver com um parceiro externo, e sei quais é que são as dores que têm que ser resolvidas internamente. E o problema do recrutamento não é um problema que dê para resolver com uma solução, não é tipo, agora bora tirar 10 mil, 50 mil, 100 mil euros deste problema. É uma estrutura inteira que tem que ser montada. Sim. De valores de recrutamento, de formação, de rever salários para não ser sempre em comissões e ter KPIs, muitas coisas. E o grau de complexidade para resolver isto não compensa o esforço para eu fazer, como eu sei que não vai ser feito, digo logo, eu aí não quero tocar, agradeço muito, mas isso não vai haver, porque no final tu não vais ter resultados tangíveis, e mesmo que eu tirar as tuas expectativas, e tu te diga que vai ser difícil e que vai demorar X tempo, no final do dia tu vais dizer, paguei X e recebi Y, estou satisfeito ou não estou satisfeito, então mais vale logo dizer day one, e aí isso não vai funcionar. Claro, não, eu revejo-me totalmente na posição, por isso é que na altura, naquele momento eu olhei, ok, vale a pena prestar muita atenção ao que o público está a dizer, porque já me aconteceu várias vezes e eu comecei no imobiliário como consultor, e quando eu dizia a colegas meus que eu recusava alguns negócios, e quando digo recusava era eu dizer às pessoas, eu não sou a pessoa ideal para resolver o seu problema, ou porque a pessoa queria vender um determinado valor, ou porque eu não tinha especialidade naquele nicho de mercado e não ia acrescentar valor. E a verdade é aquilo que nós vemos, isto deve-te acontecer, quando tu dizes a posição, a pessoa muitas vezes vai-te recomendar quando sabe que a tua especialidade é aquela, e encontra alguém que precisa da tua especialidade, enquanto se tu fizeres esse processo não corre bem, fechas várias portas naquele momento, a verdade. Eu posso dizer que hoje em dia nós temos prospecção ativa, nós agendamos mais de 100 reuniões comerciais qualificadas todos os meses, e são mais os clientes ou possíveis clientes com quem nós dizemos que não vamos trabalhar dos que nós dizemos que vamos trabalhar, pela simples razão, e nós temos os nichos e temos os escalões de 5, 4, 3, 2, 1, quais é que são os nichos que nós sabemos que conseguimos com input, output, trazer mais rácio, e o que é que nós sabemos que conseguimos trazer mais resultados, e depois temos tipo uma tabela do que é que nós realmente queremos trabalhar e não queremos trabalhar, e eu sei que há muitos nichos que não vale a pena, porque a dor não pode ser resolvida só com um parceiro externo a dar-te uma ajuda. Aliás, sabes, e agora dando aqui um salto, quando a Scalabs começou, era eu e o meu sócio, nós começámos bootstrap, trabalhávamos basicamente, se uma empresa faturasse mais de 500 mil euros para nós era uau, que empresa gigante, e hoje em dia é raro nós temos serviços diferentes, mas para o nosso serviço principal é raro trabalharmos com alguém que fatura menos do que 1 milhão de euros. Porquê? Because they don't know what it takes.
Então existe um grau de maturidade que tu tens que ter. Porquê? Porque quando tu vendes algo a alguém que está a arrancar tipo 20 mil euros, as expectativas dele, e são os últimos 20 mil euros dele, tu tens de trazer um retorno quase 200 mil na cabeça dessa pessoa, isso compensar. Então existe um grau de maturidade que o negócio tem que ter para nós conseguirmos trabalhar com sucesso. Eu rapidamente percebi isso e hoje em dia dos nossos clientes mais de 90% fatura acima de 1 milhão de euros, já temos 1 ou 2 que até estão nos Bs, e é um negócio muito mais maduro. Porquê? Porque a pessoa sabe a dificuldade que é e não está à espera só tipo, este problema vou atirar para aqui e isto vai ser resolvido. Tem a ver com o desenvolvimento da pessoa do outro lado também. Claro, e eu aí faço uma pergunta, embora quase que seja a resposta. Uma pessoa que fatura até 500 mil euros, na realidade, muitas vezes, eu acho que não está preocupada com o processo. Só está preocupada em vendas. Em fazer vendas, não é? E quando, na realidade, até se preocupasse com o processo desde o início, essas vendas, ou o tempo que ele dedica a vendas, poderia permitir-lhe fazer muito mais vendas. Não é? Mas tens de perceber que, por exemplo, nós fazemos coisas, eu posso ter 20 clientes e faço 20 coisas diferentes para cada um dos clientes. Nós somos extremamente tailor-made à necessidade de cada um deles. Mas vendas é o que faz mexer o negócio. Tipo, eu não estou a dizer o contrário. Estou a dizer, por exemplo, tu falaste aí há pouco uma coisa muito clara, que é, no vosso funil de vendas, eu acredito que esteja, em algum momento, os nãos que tu tens contabilidade os nãos que tu dás a clientes. 100%. É. Quem só pensa em vendas e não pensa em processo, não pensa se querem medir. Tens razão. É? Portanto, eu quero fazer e no final há de chegar a vendas. Yeah. Uma das coisas que me deixa... E atenção, eu não tenho muito contacto, eu tenho tipo um círculo e depois eu não tenho muito contacto externo. Aliás, eu nos próximos anos vou querer garantidamente fechar o meu Instagram e as minhas redes sociais e não ser conhecido em lado nenhum. Neste momento sei que faz parte do crescimento da empresa, mas a escala já não depende de mim nem para adquirir clientes nem para existir, e a certa altura vou querer que a empresa seja fully autónoma, sem eu sequer existir nas redes sociais, porque eu não gosto. Mas eu, quando falo com empresários, as métricas para mim são das coisas mais importantes dentro do negócio. Eu sei as minhas métricas de cor todos os meses. Eu sei o meu CAC, o meu LTV, o meu Client Lifetime Gross Profit, a minha taxa de retenção, a minha taxa de satisfação, quantos clientes fãs eu tenho, qual é que é a minha taxa de cross-sales, qual é que é... Eu sei isso de cor, tipo, on the spot, porque sem isso, se eu não estiver a medir, eu estou a tomar decisões baseadas no achismo. E o achismo é um mercado muito perigoso. Porque o achismo é um mercado muito perigoso. Eu não gosto de jogar esses jogos do achismo. Então, por exemplo, nós temos uma regra dentro da empresa que é, nós não dizemos eu sinto, eu analisei, ou eu evidenciei que, porque eu sinto, eu sinto isto, ok, sentes isto baseado em quê, man? Tipo, que métricas é que tu usas para dizeres o que estás a dizer? Quais é que são as provas que tu tens para o que estás a dizer? E eu vejo isso como grande parte dos negócios. Mesmo negócios de sucesso não têm muitas métricas que eu considero básicas, e quantas mais métricas tu tiveres, mais simples é conseguires dar o pinpoint do que é que está a correr mal e aplicares mudança. No final do dia, se tu tirares, tipo, todas as camadas de confusão, é simples crescer o negócio. Só tens duas maneiras, na horizontal ou na vertical. Tens mais clientes, aumentas o LTV. Tipo, só há essas duas maneiras. Por isso, é só garantir que tens mais clientes e tens um CAC para LTV. Tipo, se o cliente custa 1 euro a adquirir e se ele te valer 1000 euros, só tens que meter o máximo de dinheiro que tu tens lá e carregar aquilo até a máquina não funcionar. Então, se tu fores muito para o core do core, não é assim tão difícil. Sim, o que disseste agora faz todo sentido, e eu acho que em Portugal nós não temos essa cultura os germânicos, a Europa do Norte tem muito mais uma cultura de números. Eu, quando falo com muitos empresários e muitas pessoas a começar o negócio, houve que alguém, não me recordo quem no podcast, que disse que utilizam o marketing de esperança, as vendas de esperança, é tudo esperança, não há números, não há planeamento, não há nada. Eu nesta semana falava com um empresário que está ligado a nós e eu perguntava-lhe como é que está a determinada área do negócio. Está boa. E a boa é quanto? e ele, mais ou menos não, quanto? E a verdade é que quando ele me diz mais ou menos, ele diz um número. Depois, na realidade, vamos analisar. Por acaso, naquele caso, era 2 vezes mais. Mas é sempre assim. Quando eu acho que é isto, nunca é um número verdadeiro. O que eu esperava é que, na realidade, fosse um número abaixo. A surpresa foi que foi um número acima, porque às vezes as pessoas têm até tendência em fazer generalizações e que as coisas não estão a correr tão bem, principalmente num processo de arranque. E eu, pessoalmente, sou completamente obcecado em números. Boa. E nós estávamos num processo mas, atenção, é uma coisa que nós próprios, e eu próprio, deixa-me falar por mim, tenho que às vezes me policiar. Vem uma pessoa falar connosco que já abriu uma agência num mercado super pequeno no Algarve. Onde é que vai o meu pensamento?
se calhar não vale a pena aquele mercado. Mas, felizmente, a seguir o pensamento, deixa-me ver os números. E a verdade é que aquele mercado super pequeno, tem 15 mil habitantes no Algarve, tem na realidade tantas escrituras por ano como tem mercados de média dimensão na zona norte do país. Portanto, tem ali muito potencial, e a verdade é que se nós ficássemos pela generalização, por aquilo que é a nossa percepção da realidade, um mercado pequeno com 15 mil habitantes não vale a pena. Mas na realidade, e até na altura fui fazer um comparativo, tem tantas escrituras como Guimarães, que nós consideramos, claro, que é um mercado que vale a pena nós estarmos. Portanto, hoje em dia, o nosso plano de expansão desde o início é estipulado com rácio entre número de escrituras, número de população, número de players naquele mercado, e sabemos perfeitamente quais são os mercados onde nós queremos estar por ali. Não vamos vamos expandir a nível nacional só porque é interessante expandir. Quando vocês chegam às empresas para implementar processos, há alguma dor que seja comum nos vossos clientes, que vocês consigam detectar um padrão? Eu faço outra pergunta mais interessante. Eu acredito que uma empresa cresce mediante o desenvolvimento das cabeças, e as cabeças desenvolvem-se mediante a aquisição de novos skill sets. E os skill sets adquiram-se de duas maneiras: volume e feedback, volume e feedback, volume e feedback. Que skill set é que tu não tens que está impedido de crescer? Uma pergunta, provavelmente muitos. E aliás, uma das coisas que me preocupa é eu não saber aquilo que eu não sei. Mas o que é que tu já sabes o que tens eu já que sei adquirir? que eu tenho que adquirir? Olha, na realidade, capacidade de estar mais no papel do empreendedor sonhador. Eu ainda sou muito operacional. Isto é uma coisa que eu sei, que eu trabalho diariamente para. Quanto por cento do teu tempo é que vai para o operacional? Metes? 70% neste momento. Ok. E devia estar a 30% só. Então tu és o bottleneck do negócio. O facto de tu estás no operacional é o que está a impedir o crescimento. Sim. Então por que não contornas isso? Mas nós estamos a contornar isso. Neste momento eu tenho 2 pessoas para entrar na estrutura, que estão em fase de saída de outras empresas, para reforçar a estrutura, para eu sair da operação mais do dia a dia. A parte comercial, para já, durante mais 3 meses vai ficar comigo, e depois vai sair também. Mas sim, eu sei que, e percebi a tua pergunta, na realidade o dono do negócio, a maior parte das vezes, é o estrangulador do negócio. Eu diria que é sempre. Sim, a maior parte das vezes cá não foi a melhor versão. Sim. Ok, então é sair. Sabes que eu gosto eu tenho muitos frameworks que uso para tomar decisões. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de pensar é: existem 2 momentos numa tomada de decisão. É o momento em que tu decides tens que fazer uma coisa, e o momento em que tu realmente a fazes. E eu gosto de pensar que a diferença entre o momento que tu tomas a decisão, está aqui, vamos ver que é uma segunda caneta, e o tempo que tu realmente atuas sobre ela, quanto mais tempo a pessoa normal, o típico 9 to 5, vai ter entre isto e isto muito tempo. Tanto tempo e tanto espaço que tu deixas de conseguir sequer ver isto e esqueces que alguma vez o ias fazer. Eu gosto de encurtar. Eu tenho essa regra comigo próprio, que é: se eu tomo uma decisão que vou fazer, eu tenho que a fazer on the spot, e tenho que minimizar isto ao máximo dos máximos. E entretanto estás-me a dizer que já identificaste há algum tempo que és o bottleneck no facto de estás que o facto de estás no day-to-day das operações é o que está a impedir o crescimento do negócio, e agora estás a tentar sair. Eu gosto de ser muito exigente comigo próprio e dizer: o tempo é o skill, é o asset mais raro que existe, porque vamos todos morrer, o dinheiro vai sempre fazer mais. Então eu estou sempre a pensar qual é que é o bottleneck do negócio, e no preciso momento que o identifico, tento alocar um máximo de esforço para corrigir no menor espaço de tempo. Aquilo que tu disseste agora, acho excelente. Portanto, o paralelismo entre quando é que eu sei que tenho que fazer e quando efetivamente eu faço, e tu tentas encurtar isso. Não te acontece tens muitas coisas a surgir, ou lá está, porque também limitares muito aquilo que são os estímulos? Isso não acontece muito. Quando tens uma... O que é que eu quero dizer? Na realidade, imagina, tens 3, 4 coisas que te surgem. Isso não te acontece, se calhar limitas muito os estímulos e não... Boa. Não sei se fiz mentir com a 100%. Pergunta. E identificaste muito bem. Tu disseste ao bocado: as pessoas só me ligam se for uma emergência. Bem, se for uma emergência, para mim ligam ao 112, não é para mim. Eu trabalho com o meu telefone em airplane mode basicamente o dia todo. Eu ativamente atiro o máximo de dinheiro possível para cortar o máximo de estímulos externos que existam.
eu não quero ter estímulos externos. Eu acho que existem, e vou voltar à tua pergunta, existem duas fases no negócio. Na fase em que tu não sabes o que é que tens que fazer e a fase em que tu sabes o que é que tens que fazer. E é sempre uma cadeia. Porque se tu souberes sempre o que estiveres a fazer é porque possivelmente não estás a crescer o suficiente ou não estás a tentar ambicionar coisas fora do normal. Então, no momento em que tu não sabes o que é que deves fazer, eu gosto de procurar estímulos para perceber como resolver. Mas no momento que eu dou locked-in e percebo ou acredito que sei como é que eu vou resolver aquele problema, eu só quero cortar o mundo todo e alocar o máximo de esforço, dedicação, de suor que eu tenho dentro de mim a esse mesmo problema. E o que eu gosto de pensar, e vou voltar à tua pergunta, mas vou-te dar o long story, até porque às vezes ajuda-me a desenvolver as ideias na minha cabeça, que eu tenho algumas dificuldades em pôr cá para fora, que é, tu tens um tanque de energia, e eu quando percebo o que é que, o tanque renova-se todos os dias, e eu quando percebo qual é que é o problema que tem que ser resolvido, há sempre um bottleneck principal, eu todos os dias tenho que estourar o meu tanque naquele problema. E quando tu terminas o tanque a resolver múltiplos fogos, tu arrebentaste o tanque, mas tu não saíste do sítio. Ou foste a uma velocidade muito, muito, muito lenta. E tu sentes-te, foste produtivo, mas a produtividade é a qualidade da ação e só depois a quantidade de vezes que tu a fazes. E é muito fácil tu achares que fazes muita coisa, mas tu não fazes nada. Então, quando eu percebo o que é que tem que ser resolvido, eu só quero alocar o máximo de tempo àquilo, por isso eu não procuro esses estímulos, aliás, eu corto esses estímulos, eu faço questão de cortar esses estímulos, eu faço questão que ninguém tenha o meu número de telefone, eu faço, aos termos, tu mandaste-me, eu enviei imediatamente para isso, nem sequer li, porque eu não quero dedicar 10 minutos a ler o que quer que seja. Então, sim, eu corto o máximo de estímulos possível para quando identifico e sei, ok, é isto que tem que ser feito, é meter tudo que eu tenho dentro de mim para aquele problema durante 1, 2, 3, 4, 5 meses até ele estar resolvido e depois passar para o próximo. É assim que eu acredito que o negócio cresce. Porque o que disseste é uma frase, eu não sei se vou dizer da forma correta, mas quando identificas alguma coisa e não tens a resposta, vais procurar os estímulos. Acho que foi mais ou menos isto. O que é que fazes para procurar os estímulos? Vais procurar pessoas que tenham feito o caminho? O que é que normalmente fazes? O problema de procurar pessoas que fizeram o caminho é que só porque alguém fez o caminho ou atingiu algo que tu queres atingir, não quer dizer que ele saiba como é que o atingiu e B, que te consiga explicar de forma a tu aplicares aquilo no teu próprio negócio. E são coisas muito, 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 muito diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu tenho serviços de consultoria externa que pago para vir ao meu... Da mesma maneira que eu sou pago para fazer consultoria aos negócios, eu adquiro consultores externos dos Estados Unidos para analisarem o meu negócio. Então, hoje em dia, como é que eu resolvo? Muita conversa com o ChatGPT, muitas horas de conversa a trocar ideias com ele, muitas horas com as cabeças dentro da minha organização e é assim que conseguimos lá chegar. É sempre procurar, ok, qual é que é o core dos problemas? E dizer, ok, então bora fazer uma thesis. Porquê? Porque o negócio, eu acho que o propósito do negócio é tu testares o máximo de hipóteses possíveis sem arrebentares com o caixa. Então, tu achas que tens um problema e tu não sabes exatamente qual é que é a resposta, mas dizes, vou tentar o máximo de respostas possíveis sem tentar que o negócio vá à bancarrota e algum deles há de funcionar. E então, quando tentas várias coisas, depois começas a afinar, tens métricas, tens KPIs, começas a tomar decisões mais eficientes e consegues encontrar a solução num curto espaço de tempo. Por isso, a resposta à tua pergunta, onde é que eu vou buscar essas respostas, é às cabeças dentro do meu negócio, é aos erros que nós já fizemos e também a consultores externos que temos dentro do nosso negócio. Acho excelente. E a questão dos consultores externos, nós temos hoje em dia vários. Primeiro porque estamos ligados a uma marca internacional e eles fazem-nos consultoria. Depois porque procuramos estar até, e eu partilhei contigo há pouco, vim estes dias num grupo de mentoria, exatamente para poder, e nós lá está, no nosso caso, eu nem vou buscar só pessoas que percebem do meu ramo de atividade. Eu quero até juntar-me, e eu percebi nos últimos anos que eu tenho um benefício gigante em juntar-me a pessoas que estão em outras áreas de atividade, que não conhecem nada do meu ramo e que me fazem perguntas que quem está ligado ao meu ramo não me conseguiria fazer. Perguntas que te obrigam aquilo que estavas a falar, porque as pessoas não sabem como fizeram o caminho, e eu sinto às vezes isso, e não tenho problema de admitir, que às vezes fazem certas perguntas que para nós já fizemos isto, já é tão fácil, tão intrínseco, que aquelas perguntas de outras pessoas que estão fora do ramo nos obrigam a pensar com uma profundidade de que quem está dentro do ramo não faria aquele tipo de pergunta. E sabes que eu vejo muitas vezes que não interessa ganhar se tu não souberes porque estás a ganhar.
mais vale perderes. Porque se tu não souberes porque estás a ganhar, quer dizer que tu não vais conseguir replicar isso, e foi só o acaso. E o negócio são sistemas, são processos, são métricas, são pessoas. Então eu estou sempre a fazer a análise do que é que nós estamos a fazer bem, para se amanhã acontecer alguma coisa eu conseguir montar, ou mesmo para fazer dentro dos meus clientes. Tipo, eu sou o maior case study, eu faço consultorias e sou uma empresa de consultoria de vendas com foco em montar e reestruturar departamentos comerciais. Qual é que é os nossos case studies? Para além das centenas de clientes com quem trabalhamos e as dezenas de vídeos de testemunha, somos nós próprios que começámos, eu e o meu sócio, com 0 euros, e batemos 1 milhão no primeiro ano, e este ano vamos fazer 2.5, e depois vamos fazer 5, e depois 10, e vamos escalar até o B. Então eu tenho que saber o que é que eu estou a fazer bem, o que é que funciona dentro de mim, que eu posso replicar esses sistemas dentro das outros clientes. E eu sempre fiz, mesmo quando não tinha a consultora, mesmo quando não tinha a Scale-Up e tinha outros negócios, eu estava sempre a analisar, ok, porque é que este negócio está a crescer, o que é que eu estou a fazer bem feito, e punha-me essa, porque é muito simples, e eu acho que tu vais perceber isso, de entrar no red race todos os dias, só fazeres, e tu nem sabes o porquê de estás a fazer. A certa altura estás tão perdido em dar check nas tuas listas que nem sequer percebes o que é que tu estás a fazer. Eu dou-me com pessoas, eu passo muito tempo no Dubai, eu tenho, acho que vou dizer, amigos que faturam perto de 100 milhões por ano, okay? Não no mercado nacional. E ele diz-me, tipo, eu estou no mesmo problema se calhar meio ano, a tentar múltiplas coisas para o resolver. Eu não ando a fazer múltiplas coisas, tipo, ele é o CEO e se calhar tem um ponto de contacto, só tem um ponto de contacto dentro da organização inteira. É o extremismo do The One Thing, que foi o livro que tínhamos falado no início, e tu disseste que gostaste muito. Por isso, há várias filosofias de liderança e de gestão de empresa. Não acho que uma seja mais acertada do que outra, mas o que funciona para mim é este tipo de AEV, esta organização, é este cortar o problema em blocos e perceber onde é que estás a falhar ao longo do problema, e não ser só faturei 1 milhão este ano e faturei meio milhão no ano seguinte, o negócio está a correr mal. Está a correr mal porque existem sempre 50 mil camadas, como a cebola. Acho que eu ouvi um empresário brasileiro agora destes dias que o esforço de chegares a 100 mil é muito maior do que o esforço de chegar de 0 a 100 mil do que de 100 mil a 1 milhão. E este número obviamente é figurativo. Tu sentes isso, por exemplo, foi mais difícil, entre aspas, chegar a 1 milhão do que agora de 1 milhão para os 2,5, por exemplo? Ok. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, até porque eu tive aulas para ser mais polido, porque eu sou muito pouco polido nas coisas que digo. Ainda nada foi difícil porque nós não atingimos nada substancial. É isso, por isso nós não atingimos absolutamente nada fora da caixa. Dentro disso, olhar para os números, nós no primeiro ano, se calhar fizemos, no primeiro ano fiscal, fizemos 1 milhão, e agora estamos, e se calhar demorou tipo 7 meses ou 8 meses a seguir para fazer o outro 1 milhão de faturação. Então é um compound effect, tipo, quando tu começas do zero, tu não tens know-how, tu não sabes como é que vais crescer, mas no momento que tu sabes porque estás a ganhar, só tens que tipo triplicar os números. Os nossos primeiros pais, 200 ou 300 mil euros, foi feito só de cold calling. E à medida que a empresa estava a crescer, nós nunca diversificámos. Foi só tipo, bora meter mais cold callers, bora fazer, em vez de fazer 10 por dia, bora fazer 100 chamadas, e depois bora fazer 1000 chamadas. Então, isso é a importância de perceber o que é que funciona, e quando tu percebes o que é que funciona, podes atirar o máximo de dinheiro, esforço, manpower para aquele problema. Por isso concordo contigo a 100% que usando os números tipo, do 0 ao 100 é muito mais difícil que se calhar do 100 ao milhão, porque do 0 ao 100 tu não sabes como é que vais lá chegar, e depois do 100 ao milhão tu consegues perceber o que é que já funcionaste, o que é que tentaste que funcionou, e muitas vezes, como estás numa escala tão pequena, podes só tipo, fazer 10 vezes mais aquilo. Sim. E se tu fizeres 10 vezes mais o input, possivelmente vai ser pelo menos 2 vezes o output. Então concordo a 1000%, e é uma questão só mesmo de números. Agora surgiu uma pergunta que não estava aqui nos meus planos, que é, mas o que tu disseste, não te preocupou tu só estás a usar um canal de captação? Não. Então sabes que as regras Que regras? Eu sei, por isso é que eu disse as regras, não é? Mas diz que nós temos que ter múltiplos canais, senão estamos com o nosso negócio em ameaça. As regras também diz que é preciso ter um sofá em casa e uma televisão, e eu não consigo entender essas regras. É verdade. Sou tão pequeno
a faturar 100 mil ou 200 mil, porque raio que eu deveria estar preocupado? A maior parte das pessoas, se calhar, lá está, pensaria, ok, cold call está a funcionar, vou agora colocar captação de redes sociais, por exemplo, e vocês focaram-se em expandir aquele canal, porque tenho certeza, eu acho muito válido o que tu fizeste, sem dúvida, e os resultados estão à vista, portanto não há como não dizer o contrário. Mas a minha pergunta é, porque é que achas que, então se calhar vou refazer a pergunta, porque é que achas que a maior parte das pessoas passa logo para a diversificação em vez de, lá está, e com a tal profundidade que estávamos a falar há pouco, com aquela estratégia que sabe que está a funcionar? Eu não sei responder isso, eu não consigo perceber. Da mesma maneira que muitas pessoas não conseguem e olham para mim como se eu fosse meio maluco, eu também não consigo entender muitas coisas. Se calhar tem aqui algum déficit dentro de mim que me está a falhar, mas eu tenho muita dificuldade em entender muitas coisas que os empresários fazem, por isso é que se calhar também não falo com tantos, mas o que eu te respondo, e eu ainda acordo a pergunta, foi: nós deixámos só de fazer cold call quando percebemos que havia um ROI ou um input-output, um rácio superior a tentar outra. Nunca foi pelo medo medo de quê? De deixar de haver telefones, deixar de poder fazer cold calls, medo de quê? E mesmo que isso acontecesse, só estava a faturar 100 ou 200 ou 300 mil ou 1 milhão, não era absolutamente nada. Voltava-se a fazer novamente. Por isso, não, foi perceber o que é que funciona, alocar um máximo de esforço até já não haver um input-output rácio que compense e dizer, ok, agora vamos ter outra coisa. Como os edges. Nós agora investimos alguns milhares de euros em anúncios, mas não é só, existe um limite. Há uma altura em que não é para eu pôr mais 40 mil em cima que vou ter um rácio superior, então nesse momento já não me interessa estar a meter dinheiro nesse canal e vou metê-lo noutro canal, sobretudo numa fase inicial em que tu não tens dinheiro. Tipo, eu não podia dar-me ao luxo de tentar outros canais porque sabia que aquele funcionava. Só hoje é que eu posso estar ao luxo, tipo, ter uma marca pessoal com um videógrafo e com editores só para ter brand awareness. Alguma vez na minha vida eu ia pensar, no início do negócio, olha, vou gastar 3 mil ou 4 mil euros todos os meses na minha marca pessoal para notoriedade. Notoriedade é fixe, mas não paga as contas, e quando tu és bootstrapped, tens que pagar as contas. Então, não percebo esse medo. Ótimo. Olha, já estamos aqui à conversa há algum tempo. Tenho aqui mais 2 perguntas que gostava de fazer, são assim um pouco mais genéricas, já não estão direcionadas para o negócio. Boa. A primeira delas é, qual é que tu achas que é o maior mito que existe sobre o sucesso no empreendedorismo? Maior mito? Eu acho que sou a pessoa errada para fazer essas perguntas, porque para começar eu nem sei o que é que tu defines como sucesso. Realisticamente, o que é que tu defines como sucesso? Porque hoje em dia quando alguém me diz, ele tem uma empresa muito grande, eu penso tipo em 300 milhões. O que é sucesso para ti? Sim, 300 milhões, dependendo da área de atividade, pode não ser até assim tanto sucesso. Exatamente, então, só para eu ter um blueprint, como é que tu defines o sucesso? Obviamente o sucesso vai ser definido por cada pessoa, não é? Portanto, o sucesso para uma pessoa que está a começar um negócio e que se calhar deixou um contrato por conta de outra, para estar mais tempo com a família, pode ser medido pelo tempo que passa com a família e por manter a qualidade de vida, por exemplo. Okay. O sucesso, efetivamente, é um clichê, é difícil de definir, é demasiado ambíguo, demasiado amplo, aliás. Eu diria que é definido para cada pessoa, não há uma resposta, na minha opinião, para isso. A minha, até porque se for sobre ter uma vida equilibrada, eu não sei responder-te sobre o tema ter uma vida equilibrada, porque não tenho uma vida equilibrada, nem quero. Para mim, o sucesso é uma empresa de sucesso é uma empresa que não depende de mim para funcionar e que B cresce sem mim. Quer dizer que se eu, aspas, for de férias 3 meses, quando voltar, o negócio cresceu mais do que quando eu estava lá. E isso depois diz-me que as pessoas que eu lá tenho, os processos que eu lá tenho, são melhores. Então, quer dizer que eu fiz um excelente trabalho em montar isso. Isso para mim é uma empresa de sucesso que funciona sem mim e que cresce sem mim. O que é um mito que eu acho que existe sobre atingir uma empresa de sucesso? Acho que não é possível fazer isso se não fores completamente obcecado. Completamente obcecado, porque nem é só obcecado pelo trabalho, tu tens que ser obcecado por saber recrutar, formar e liderar, construir o back-end todo para depois o front-end funcionar. Então eu não acredito, eu não vi ninguém até hoje que tivesse esse tipo de negócios, e olha que em Portugal conheço muito poucas pessoas que eu defino como sucesso que têm estes negócios, que não tenham sido completamente obcecadas sobre negócio, sobre longos períodos de tempo. Ok, perfeito, obrigado. Última pergunta, se alguém estiver num processo de, ok, vou iniciar a minha primeira empresa,
Qual é que achas que é aquela ação que ele tem que fazer? Seja ir analisar, seja ler um livro, fazer uma formação. O que é que achas que tem que ser mesmo? Tens de passar por isto, vai ser essencial para ti no percurso? Eu diria, não abras a empresa. Era a primeira coisa que eu diria, porque se tu olhar estatisticamente, taxa de insucesso dos primeiros 3 anos é 94, e qualquer coisa tu tens assim. que passar os primeiros 5 e mesmo assim, e depois a segunda geração que toma conta dos negócios tem uma taxa de arrebentar com o negócio altíssima. O ideal é preparar o negócio logo para vender. 100%. Sim. 100%. Aliás, a Scalabs... Eu percebo pelo que tu disseste há pouco. Isto de férias e... Nós recebemos propostas para vender o negócio, recebemos alguns contactos, e é fixe, é mais para o ego do que outra coisa qualquer, porque aquilo vale o que vale, mas o negócio foi montado para não depender de uma pessoa individual e conseguir funcionar em escala. Eu gosto muito de preparar. Para teres um negócio que não depende de ti, cresce sem ti, tu tens que o preparar todos os dias para ele ser vendido. Depois decides é não vender, que é o que eu faço. Tipo, nós não queremos vender, mas está a ser montado para poder ser vendido, porque isso sim é um negócio na minha ótica de sucesso. Estive com um empresário estes dias que me disse o seguinte: várias abordagens para vender o negócio dele. A determinada altura ele disse assim: eu vou abrir portas a uma dessas abordagens para poder ter uns olhos de fora na minha empresa, poder ter alguém. E ele disse: eu melhorei o meu negócio depois desse processo. Não vendi, porque não era a minha intenção, mas deixei eles entrarem, fazer todo a due diligence que tinham que fazer, e isso trouxe mais clareza ainda sobre o meu negócio. Foi uma coisa muito interessante. Eu acho que ele tem muita coisa para... É que uma due diligence demora tanto tempo e requer tanto esforço, mas ainda à tua pergunta, diria para não abrir. Diria para não abrir. Sabes que há uns anos atrás diria que o empreendedorismo era para todas as pessoas. Hoje em dia acho que não. Acho que tens de ter uma capacidade, ou tens que desenvolver capacidades, eu gosto de chamar persistência, resiliência, otimismo, acima da média, para conseguir em algum ponto, nem é a minha definição de sucesso, é viver do negócio, é que ele produza cash flow suficiente para tu poderes viver, que é uma armadilha muito... Sabes porque é que o dinheiro dá-te energia para ir tentando coisas, e um dos grandes obstáculos que eu vejo é que quando o negócio começa a produzir resultados, o lifestyle, os cursos, o que queiras, da pessoa pessoal começam a aumentar. Então, ao aumentares uma coisa e a outra, criando, se isso for desproporcional do género, eu ganho 10 mil euros e gasto 1000, tu tens oxigênio para poder estar não sei quantos anos, mesmo que uma coisa corra mal, a conseguir dar a volta ao negócio. Mas quando tu começas a maximizar os resultados e maximizas também os teus cursos e acaba por não haver, é tipo, ok, ganhas 10 mil, gastas 10 mil, se alguma coisa acontecer, tu não tens rampage, tu não tens espaço suficiente, não tens caixa para conseguir resolver o teu problema. Por isso é que eu não faço investimentos em nada. Interessante. Eu tenho só o dinheiro parado. Porque estava a falar isto no outro dia, que é porque nada me vai dar mais rentabilidade do que o meu próprio negócio. Isso acredito. Esse é um. Ou seja, o investimento que tu fazes é no teu próprio negócio. E depois mesmo o surplus que ele cria está só parado, porque permite-me ter caixa para ter os custos fixos pagos durante um ano e dizer, por muita asneira que eu faço, eu consigo pagar a toda a gente durante um ano inteiro se chegarmos aí. Então, outra vez, diversificar não é o meu nome do meio, é... Até porque dizia ganhar outro tipo de competências. Exatamente. Sabes que, até posso dizer sem problema nenhum, nós nossos eventos, eu dou muito bem com o João Gonçalves e falamos, e eu pensei em trabalhar com ele e ser um dos investidores, e depois estava a jantar com ele e estava-lhe a dizer ao João, mas isso para mim, tipo, eu não quero aceitar que vou começar a meter a minha cabeça noutros sítios. E ele disse-me, eu já percebi, por isso é que eu não estou a dizer para vir trabalhar comigo, porque eu já sei que mesmo que faças um deal comigo não vais querer fazer um segundo, porque tu és obcecado com o que fazes e não queres sair daí. Então, sim. Aquilo que falaste de estilo de vida, por acaso ouvi um podcast esta semana, estava um empresário a partilhar, estava com uma pessoa, basicamente um bilionário, e que iam voar no jato privado dele, e o bilionário disse-lhe, olha, vamos ver um café ali do outro lado da rua, tipo um Starbucks, um McDonald's, uma cadeia qualquer. Ele disse o nome, mas já não me lembro. E a pessoa perguntou-lhe, mas porquê tens café no avião? Sim, mas o avião privado
compensa-me aquilo que eu vou investir no jato, etc, para viajar, ok, o dinheiro vale a pena, o café lá vai-me custar X e aqui custa 10 vezes menos, já não me compensa. Ou seja, não é porque tu tens mais dinheiro que tens que beber um café ali só porque é mais caro. Eu achei muito interessante esta mentalidade de, ok, não tenho que ir só, claro que está tudo bem se as pessoas definirem ir a um restaurante de 200 euros por uma refeição, mas no dia-a-dia não é por um bilionário poder ir todos os dias a um restaurante de 200 euros de refeição, que se calhar que vai e que não vai a um de 15 ou de 20. E se calhar a maior parte das pessoas que está no seu negócio, há uma pessoa que eu gosto muito que costuma dizer que no primeiro ano de uma empresa o objetivo de um empresário em Portugal é comprar um BMW. E resume aquela que é a mentalidade que há pouco, que é, eu estou a ganhar, a empresa está a faturar mais, a mentalidade do empresário é, eu vou aumentar o meu estilo de vida para... Deixa-me rodar aqui dois sobre esse tema muito interessante. Depois também quiseres cortar, cortas-me. Olha, durante quase o primeiro ano inteiro eu não paguei salário. No momento que me comecei a pagar salário, por opção, decidi que o meu salário ia ser igual à pessoa que menos recebesse dentro da minha empresa todos os meses. E só muito recentemente é que eu consegui, ou eu deixei que o meu COO me trocasse a minha folha salarial. E quando o meu COO e sócio, e o Pedro, fala comigo sobre, olha, bora pensar em bonds ou não sei o que mais, eu disse-lhe, mas eu não quero nada disso. Eu só quero reinvestir tudo dentro do negócio, não quero pensar em qualquer coisa externa, porque, e aqui é uma grande diferença, que é, eu sou apaixonado pelo desafio. E quando tu consegues ser apaixonado pelo desafio, pela caminhada e não pela vista, é quase impossível tu parares. Porque uma empresa, a meu ver, morre de dentro para fora e não é de fora para dentro. Morre porque o empresário deixa de ter visão, morre porque o empresário deixa de acreditar, morre porque o empresário não tem dinheiro suficiente para conseguir continuar a tentar, e não porque o Trump meteu umas tarifas e então vou fechar a minha empresa. E então, estás obcecado pela caminhada, permite-te, e não estás a alavancar os teus custos, permite ter muito espaço para cometeres mais erros, e por isso é que eu não faço todos os investimentos, por isso é que eu tenho que ser dinheiro parado, porque sim, e tento ao mínimo reduzir os meus custos supérfluos, até porque eu depois isso leva-te para outra coisa, que é o propósito, porque o teu propósito na vida. Eu não gosto de achar, nem nunca vou querer que o meu propósito seja ter uma caixa maior para viver, nem um carro mais rápido para ir do ponto A ao ponto B. Então por isso é que tenho uma casa sem móveis e nem sequer tem carta de condução. Então, se o teu propósito, que é o meu, for ser só a melhor versão de ti próprio, tu tens que estar focado no autodesenvolvimento e no teu mental space, e não nas coisas que se rodeiam. E querer ter mais, muitas vezes é para mostrar aos outros, é muito mais para ostentado que outra coisa qualquer, mas depois isso também já é a linha de pensamento, que o que tu queres fazer com o dinheiro, mas pronto, é isso. Sim, e está tudo bem quem quer ostentar, desde que, lá está, esteja consciente do que eu está a fazer, e que isso terá, se calhar, uma determinada repercussão que podia estar a crescer noutra área da vida, mas nem toda a gente tem que crescer a um determinado nível, nem toda a gente tem que ser empreendedorismo, e todos os caminhos são válidos se a pessoa, se for esse o objetivo, a visão e o propósito da pessoa, na minha opinião. Qual é que é a tua visão e o teu propósito? Olha, o meu propósito naquilo que é a minha vida pessoal hoje em dia é deixar um legado para o meu filho. Boa. Como é que ele se chama? Vicente. Que idade é que ele tem? Tem 3 anos e meio. E mudou completamente a minha forma de pensar a partir do momento em que... Isto é um clichê, toda a gente diz isto, toda a gente ouve isto, mas é verdade. A partir daquele momento tu pensas, ok, todas as minhas decisões da vida passam a ter que ser condicionadas por que impacto é que vão ter neste ser. No ponto de vista profissional, há muitos anos que é poder provar às pessoas que o ramo imobiliário acrescenta valor ao cliente final. Que é difícil, mas sabemos lá chegar. Aliás, e foi isso que me uniu ao João. No momento em que eu conheço o João, tinha saído de uma empresa onde trabalhei durante alguns anos, estava a fazer um processo de consultoria e formação, estava numa fase de mudança ainda sem uma definição clara, mas percebi que não era aquele o caminho, porque não era na consultoria que eu ia cumprir o meu propósito, aquilo que eu tinha visto há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, quando tinha entrado no ramo. E quando conheci o João, por isso estávamos alinhados, e é esse o nosso propósito enquanto empresa. E hoje és feliz a fazer o que fazes? Felizmente sou.
Felizmente sou. Felicidade não é, e tu sabes isto, mas para quem nos ouve, não é um estado eterno. Não é? Claro, Portanto, tem que ser conquistado diariamente. Tem que ser conquistado. Mas mesmo quando eu chego a casa e o dia, se calhar não foi o que queria, eu consigo perceber, ok, este dia foi importante para mim e vai-me ajudar. Sabes, eu tenho tantos mental frames que me ajudam tanto nisso que eu vou partilhar contigo, que é do género. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi, e porque eu analisei os meus dias e vi quais é que eram os dias que eu era mais feliz, e depois comecei a dar um narrow down das ações que estavam a ser feitas nesse dia para encontrar, porque isto não é tudo a hora de espírito, estou feliz, ok, o que é que tu fizeste hoje que fez com que chegasse ao final do dia com esse fulfillment? Então o que eu fiz foi analisar os meus dias e perceber quais é que eram os dias que eu estava mais feliz e o que é que eu estava a fazer nesses dias, e rapidamente percebi que os dias de mais infelicidade que eu tinha estava a ser tipo ao sábado ou ao domingo, quando doía-me a cabeça de ver televisão. Eu simplesmente achava que estava só a desperdiçar a minha vida, e depois comecei a fazer a análise disso e disse assim, ok, vou mudar de casa e quero uma casa sem móveis, sem distrações, porque isso não faz parte da lista das coisas que me deixa feliz. Então comecei a adaptar a minha vida para maximizar, que é super racional, aliás, eu acho que sou uma pessoa bastante racional, maximizar as ações exatas que produzem o máximo de felicidade para mim, e viver um lifestyle para isso. Sim. Então, quando tu consegues identificar as ações unitárias que te deixam feliz, se tu conseguires maximizar essas ações sobre longos períodos de tempo, tu vais ser feliz sobre longos períodos de tempo. É isso. Olha, estaríamos aqui a conversar horas sobre esse tema, e já estava a pensar aqui mais uma panóplia de perguntas para te fazer sobre isso, mas já estamos aqui à conversa há algum tempo. Mais uma vez, obrigado. Vamos deixar também as tuas redes sociais e da Scale Labs na bio do podcast, portanto sigam o Público, vale a pena. E tenho-te a dizer que também uma das coisas que me revia em ti foi o foco no treino matinal, porque lá está naquelas coisas que também me dá felicidade, eu poder treinar todos os dias, ter energia, e que às vezes não é fácil as pessoas perceberem que esse género de coisas também tem impacto na vida profissional e do empresário. Portanto, obrigado e siga-nos para mais episódios.